Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema as características da fé. E nós sabemos que a fé está definida em Hebreus 11, versículo 1, que diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Mas nós temos que entender que ter fé é diferente de crer. A fé é agir conforme você crê. E se você não age de acordo com isso, embora aquilo que você creia seja verdadeiro, nada mudará a sua realidade. Crer em algo nunca mudará as circunstâncias, mas a fé mudará. Crer é o ponto de partida. E nós sabemos que muitos cristãos estão sendo destruídos porque creem que Deus pode curar, mas acabam morrendo. Se, por exemplo, você pegar a chave do seu carro e mostrar para que todo mundo veja, você não vai a lugar algum, não é mesmo? É preciso que você coloque a chave na ignição, dê a partida, faça o motor funcionar, engate a marcha e siga para algum lugar. É por isso que a Bíblia nos diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, Tiago 1:22. Porque, na verdade, a fé requer ação. Então, você, além de crer, precisa fazer algo. A grande fé envolve ação. E nós vemos na palavra de Deus um exemplo de uma grande fé. O título diz: um centurião demonstra fé, Mateus 8, do versículo 5 ao 10, que diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este vá, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse a todos os que seguiam: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Jesus disse, eu repito, não encontrei ninguém em Israel com tamanha fé. Aquela grande fé foi demonstrada por aquilo que aquele homem disse sobre a sua autoridade para comandar alguém, para ir, vir e fazer. Se o centurião tivesse simplesmente crido que Jesus podia fazer algo, mas nunca fosse até Jesus e apelasse a ele, seu servo não teria sido curado, não é mesmo? Temos uma outra passagem, cujo título é Jesus acalma a tempestade, também em Mateus 8, do versículo 23 ao 26, que diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Note que não havia calma até Jesus se levantar e dizer algo. Então, quando Jesus lhes falou sobre a sua fé, estava se referindo à ação e não somente ao crer em algo. Jesus se levantou, observou a tempestade e a repreendeu. Ele repreendeu especificamente o vento e o mar. Mas os discípulos reagiram com medo. Aquela pequena fé não estava fazendo nada, a não ser reagindo às circunstâncias, em vez de responder às circunstâncias. Eles reagiram com medo, mas Jesus respondeu com fé. Com o tempo, nós
temos que lembrar que há uma outra característica dessa fé, é que ela produz resultados. Você tem um inimigo e ele vai resistindo a cada passo no seu caminho. Tem que dar tudo de si se quiser vencer, não é mesmo? Deve agir assim até que isso produza resultados. Veja, por exemplo, o que está escrito em Mateus 14, do versículo 25 ao 29. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Nós vemos aqui que Pedro andou sobre as águas, mas observando o vento forte, depois você pode ver, teve medo e começou a afundar. Observar tem a ver com os sentidos. As circunstâncias sempre nos trarão medo. Se você olhar as circunstâncias, elas lhe darão medo, eu repito. Mas se você olhar para a palavra de Deus, andará sobre as águas. Nós não estamos negando as circunstâncias, mas estamos lhes negando a autoridade para ditar os termos da nossa vida. E esta é a grande diferença. Jesus estava caminhando na mesma água revolta, de pé, sob o mesmo vento, e não afundou. E ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E eu digo para você também, não duvide. Nós vemos também uma outra passagem em Mateus 15, versículos 21 e 22, que fala da mulher cananeia que demonstra sua fé. Está escrito: ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas por que será que aquela mulher saiu da sua região e foi até Jesus? Provavelmente, ela ouviu a respeito de Jesus. E então, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E Jesus disse para aquela mulher: grande é a tua fé. Mas qual foi a grande fé daquela mulher? Ela deixou a própria região, veio o que é uma ação e encontrou Jesus. E mesmo depois disso, ele falou: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mas a mulher não se deteve, ela não desistiu. Ela pressionou, continuou lá e obteve o que queria, porque persistiu. E é exatamente nesse ponto que algumas pessoas fracassam. Se for fácil, elas lutam pelos seus objetivos durante os 5 minutos. Contudo, se enfrentam alguma oposição, desistem e já estão prontas para algo novo. Mas aquela mulher não agiu assim. Ela perseverou. Temos o caso também do cego Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Clamar foi uma ação. O cego não apenas se sentou lá e creu em algo, ele agiu. Ele clamou, lançou de si a capa, levantou-se e foi. Jesus não tocou em Bartimeu. Jesus não expulsou também nenhum espírito de cegueira, mas o homem recebeu a cura. É preciso ter fé para recebermos de Deus. O poder de Deus está presente para a necessidade ser satisfeita. Você tem que crer nisso e passar a declarar: eu creio que estou curada. Eu creio que eu tenho um emprego. Eu creio que eu tenho qualquer coisa que eu precise. Você tem que começar a se ver com aquilo, e uma vez que você se veja com aquilo, parar de clamar, de implorar e de reclamar. Aí sim
aquilo se manifestará. Mas você tem que se apropriar daquilo. E é nesse ponto que a luta da fé entra, porque Satanás está querendo invadir como uma enchente para tentar te desencorajar, te intimidar e para te dizer: você não vê mudança nenhuma, vê? Você não se sente melhor nem um pouco, não é mesmo? Você não vê mais nenhum dinheiro, vê? Aí você terá que dizer: eu não me importo com o que eu vejo. Eu não ligo para o que eu sinto. Eu tenho tal coisa, porque Deus disse que eu a tenho. Amém. E é assim que funciona. Você tem que estar disposto a vencer todos os obstáculos. Você tem que estar pronto para enfrentar as críticas. Você precisa estar preparado para resistir pela imutável palavra de Deus. Não importa quanto tempo levará. Você tem que estar preparado para aguentar. Você tem que estar disposto a resistir. Você deve estar preparado para vencer o negativismo e aguentar firme. Verbalize a solução, não o problema. Então, como ativar a fé? Há duas maneiras de você liberar a sua fé. A primeira é pelo que você diz. A outra, por uma ação que seja coerente com aquilo que você diz. Os apóstolos pediram a Jesus: aumenta a nossa fé. Jesus respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranca-te e planta-te no mar, e ela lhes obedecerá. Lucas 17, versículos 5 e 6. Nosso desejo natural é esperar até ver. Então creremos, aceitaremos, então iremos falar sobre isso, mas isso nunca irá acontecer, porque a fé sem ação falhará. E Jesus disse para Pedro: mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Lucas 22, versículos 31 e 32. Mas como a fé pode desfalecer? Sabe como? Ela pode falhar em agir. Ele é o único modo pelo qual ela pode falhar, porque não agimos em conformidade com ela. Fé é agir conforme você crê. Fé é agir de acordo com a palavra de Deus. E nós precisamos ter ações que correspondam à nossa fé. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus, poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes chega à nossa mente pensamentos negativos, porque não estamos vendo aquilo que conhecemos, aquilo que cremos, mas nós precisamos ter a certeza e a convicção, segundo a própria definição de fé, de que aquilo que nós estamos pedindo já está sendo concedido, que aquilo que nós esperamos, nós já recebemos. E é por isso que neste momento eu quero te apresentar todos aqueles que nos acompanham, que estão doentes. E que essa pessoa vai declarar que o Senhor Jesus na cruz do Calvário já levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Por isso que essa pessoa declare: eu estou curada em nome de Jesus. Também eu quero te pedir por aquelas pessoas que estão passando por necessidades, que o Senhor vá ao encontro agora dela, enviando a provisão, o alimento, tudo que ela necessita. E ela diga: eu estou suprida em tudo, em nome de Jesus. Que também você diga: eu tudo posso naquele que me fortalece. Que nós venhamos ter a certeza de que a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela nos garante que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. Porque temos um Deus que é o Deus do impossível, que é um Deus do milagre, para quem não haverá nada demasiadamente difícil. E neste momento eu coloco diante de ti, meu irmão e minha irmã, aquilo que o Senhor tem para nós, a bênção, a vitória, porque a nossa vitória é certa. Ela está garantida na palavra de Deus, quando em 1 Coríntios 15, 57 está escrito: graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Pastora Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.